Salve, salve galera! Chegando aqui com mais um Dicas de Leitura. Eu tô aqui na Zona Sul de São José dos Campos e eu escolhi como tema hoje falar sobre literatura periférica marginal. E vou apresentar para vocês um pouquinho desse panorama da literatura de São José dos Campos, do Vale do Paraíba, com essa literatura marginal, que é uma coisa também eu acho bem bacana. E eu quero começar lendo aqui um poema que vai tratar, acho que de uma forma bem bacana, sobre essa questão da literatura marginal, e a gente vai transcorrendo a partir daí, tá? É desse livro aqui do poeta Moraes, o Panfletário, vou falar sobre ele também. E o poema diz assim: o sistema não quer o poema, não o quer sequer o número, o poema é problema. Esse é o primeiro poema que eu quero ler para vocês aqui, do poeta Moraes. E vou trazer um outro poema aqui também, do Paulo Rafael Godoy, para a gente começar aqui. E essa fala do Paulo também é bem bacana, porque esse livro especificamente, daqui a pouco eu vou falar sobre ele, ele faz aqui uma homenagem aos lixeiros também, né? Então, ele vai falar aqui, ó: a gente fala porque não tem voz. É bem bacana essa profundidade do Paulo aqui. E pra gente começar, eu trouxe alguns livros aí, lembrando para quem tá chegando junto com a gente aí, eu tenho uma grande biblioteca na minha casa e eu resolvi falar sobre esses livros que eu já li, né? E essa galera que tem uma, como eu falei, São José dos Campos, Vale do Paraíba, tem uma efervescência literária muito grande assim. E é legal a gente falar sobre esses autores, né? Então eu resolvi falar sobre essa galera, mostrar um pouquinho dos livros, né, também, pra galera poder estar lendo aí também, que eu acho que é bacana, né? E o primeiro cara que eu quero trazer aqui, pensando nessa questão da literatura marginal de São José dos Campos, pós-Cassiano Ricardo, né? É um cara chamado Bessa, que eu conheci há um tempo atrás e a gente bateu um papo. E ele tem um livro aqui chamado Bessa, Marginalidade, né? Esse livro aqui, se eu não me engano, ele tem uma dedicatória aqui, ele é de 93, ó. Olha que interessante, né? E a questão da marginalidade já desde a década de 80, né? Esse livro é da década de 90, pelo menos aqui está o poema como forma de expressão. E pelo menos nada para trocar uma ideia também, né? E eu sei que tem um livro dele que esse aqui já é de 2000 já, ó, tá vendo? Um pouquinho depois, né? E aqui eu não sei se é a mesma pessoa, mas acredito que deva ser, né? Com Bessa aqui, tá? Então essa é a primeira dica de leitura que eu quero trazer para vocês aqui, né? Então, sim, galera, São José dos Campos tem uma poesia marginal também pulsante aí, né? Vocês vão ver a partir desse material que eu estou trazendo aqui. A outra questão que eu acho que é um período muito interessante da década de 80 e 90 na cidade de São José dos Campos, teve uma revista chamada Liter. E tinha uma galera muito bacana ali que fazia essa revista, que fazia parte da comissão de literatura, né? Então tinha essa galera que se juntava ali, né? E tinha as comissões, entre elas a comissão de literatura. E essa turma ela foi interessante, ao mesmo tempo foi uma galera que fazia essa revista, mas que trouxe várias situações aí no meio. Foi uma galera bastante polêmica aí, que acabou por conta disso, né, dessa polêmica dos temas que eram abordados ali nessa revista Liter, né, acabou desencadeando aí toda uma situação que depois acabou com a questão das comissões, como eu falei, entendeu? A própria revista também acabou, mas é um movimento importante. E aí a gente tinha Marcelo Planches, Edu Planches, tinha o Joca Faria, né? Tinha a Beth Bright também nesse movimento, né? Tinha uma galera bem interessante ali, né? Pulsante, fazendo um trabalho bem bacana. Se não me engano, o próprio Ricardo Balieiro, ele fazia parte da comissão e ele era um dos organizadores dessa revista, a Liter, né? Que foi um movimento bem importante na literatura marginal de São José dos Campos, que mostrava a literatura no lado B, né? Entendeu? Uma literatura mais crítica, né? Entendeu? Falando sobre o movimento da poesia marginal, que já era bem forte naquele momento, beleza? E aí eu quero trazer para essa discussão também o que eu já mostrei aqui, o panfletário, né, do poeta Moraes também.
O poeta Moraes, ele completou aí 40 anos aí essa semana que passou, né, de panfletagem, que, como a gente sabe, desde a época da ditadura, a panfletagem ela tem uma grande, né, muito forte, né, nessa questão da literatura também, né. E o poeta Moraes, ele foi homenageado recentemente pela Academia Joseense de Letras aí, né, por toda a história, a contribuição dele da poesia, né, em São José dos Campos aí, né, essa guerrilha dele, 40 anos de panfletagem, isso aí do poeta Moraes. Esse aqui, ó, tem um cara que de repente ele tá, eu conversei com ele, que é o Paulo Rafael Godoy, que é quando eu falo também uma coisa legal que eu quero falar, que a poesia marginal, ela não está ligada só à questão da literatura, só à escrita, ela está ligada também à própria questão do indivíduo, né? Então tem alguns indivíduos que a própria marginalidade da pessoa, a maneira como ela se comporta diante da vida, às vezes ela não aceita aquela questão que o sistema estabelece, né, que é o poema que eu falei do Moraes logo de início, né, sobre o sistema. Então ela acaba indo para outros caminhos, então ela tem uma marginalidade também dentro do processo de criação, a própria vivência dela, e não necessariamente quer dizer que é o escritor que mora na periferia ou não. No meu caso eu sempre morei na periferia, né, mas essa não é uma questão para mim principal. O principal, eu acho que é o que você representa, né, o que você traz para a sua literatura, né, como você vê, você mostra, né, o seu cotidiano e como são de fato as coisas, né. E o Paulo, ele tem esse livro que, das últimas vezes que a gente conversou aí, o Paulo, ele me deu esse livro aqui, que foi ele mesmo que fez, dá pra ver, ó, tá vendo? Brincadeira assim, né? E o que eu acho bonito desse livro é que o livro chama Luta, Tranquilidade, né? E eu acho que o Paulo, ele já faz um trabalho muito bacana, ele ia para as periferias, inclusive ele veio para cá onde eu tô, na Zona Sul, de São José dos Campos, tô aqui no Colonial, né? Imperial, Dom Pedro, Campos Alemães, né? Toda essa vertente aqui da Zona Sul, né? E ele vinha pra cá, tinha um movimento muito legal que acontecia já, que chamava Batalha de Poesia, que os caras se reuniam e ficava declamando ali, fazendo aquela batalha de poesia, tinha a questão do rap junto também, né? E ele começou a transitar por esse movimento. Esse livro do Paulo aqui vai tratar sobre isso, sobre essas andanças dele, né? Então chama Luta, Tranquilidade, e aqui o que é interessante é que ele faz uma homenagem aos lixeiros também, né? Essa é uma visão muito bonita do Paulo também, né? Sobre os amigos, inclusive quer até fazer um adendo, não é lixeiros, né? Os caras não são lixeiros, na verdade são figuras que representam um trabalho muito digno, né? Que faz aí, pega todo o lixo que a gente coloca no mundo, né? Então, na verdade, são trabalhadores aí que eu tenho uma grande admiração também, né? Então, essa é uma questão bem interessante para a gente pensar sobre o Paulo Rafael Godoy também. E o Paulo, ele tem uma mística, né, que ninguém sabe para onde ele foi, onde ele está, né? Então isso faz parte também da marginalidade do escritor, do poeta também, sabe? Um cara que não tem muito acesso, a gente não sabe por onde ele anda aí, mas está aqui o livro do Paulo, né? Luta, Tranquilidade. Muito bacana eu ter esse livro aqui, né, do Paulo Rafael, tá? Então, seguindo aqui, ó, a gente tem também a figura que é um outro errante, né? Um cara que vai trabalhar bastante essa questão da literatura, não da literatura marginal em si, mas a própria pessoa, né? Já é a própria marginalidade, né? Que é o João Nicolau, né? E o João Nicolau é interessante porque ele, ao mesmo tempo, ele é um produtor cultural, né? Ele é um cara que tem ele está sempre transitando por aí, tá chamando outros artistas para participar, tá fazendo projetos, né? Deixa eu achar o livro dele aqui. Eu trouxe também para mostrar para vocês. Deixa eu só achar que agora a gente deu uma olhada aqui. Não estou achando o livro dele aqui. Tem bastante coisa aqui que a gente montou, não estou achando o livro dele. Mas ele tem 2 livros lançados aí. Aqui, ó, achei. Aqui, ó, esse é o mais recente, o Calango. Na verdade, esse livro não tem nada a ver com poesia marginal, né? Mas como eu falei, a figura do João Nicolau é uma figura bastante marginal no cenário, né? E aqui o que é interessante é que no Calango ele coloca em português, né? Tem o poema em português e em inglês também, né? Essa é uma curiosidade, né? Que eu achei interessante aí do livro dele, né? Mas ele traz uma outra temática, tá? Esse, se eu não me engano, é o primeiro livro do João Nicolau, né? Tempo Obtuso.
Esse livro ele lançou na Bienal, que teve a Bienal do livro, né, e tal, né? E o João Nicolau é um daqueles errantes, né, que anda aí pelas cidades, né? A gente chama aquelas figuras não gratas, né, da cidade, né? São aquelas pessoas que incomodam, que abordam certos temas que para a sociedade, no contexto geral, incomoda bastante, né? Então o João Nicolau também é um desses caras aí dentro da literatura, né? Quero trazer um outro cara aqui que eu acho que reflete bem a questão da poesia marginal e da literatura marginal, que é o JB Magalhães também, que é um cara que na verdade ele mora na Santa Cruz, né? É um rapper e tem um... Tá, esse é eu vou mostrar o livro dele aqui, mas ele está no segundo livro já também, que ele trouxe aí, aqui, ó, né? Então esse é o primeiro livro dele, do JB Magalhães, né? Santa Cruz, uma favela no coração da capital da tecnologia, né? Para quem não conhece, São José dos Campos é a capital da tecnologia, né? Então tem essas contradições a cidade, ao mesmo tempo tem a tecnologia e também tem o outro lado que é a periferia, né? E essa coisa toda, né? Inclusive eu vi um documentário que está no YouTube chamado Filadélfia, né? E o que é interessante é que dentro daquela coisa toda da Filadélfia, que é o condomínio fechado, aquela coisa de luxo, do lado você olha para cima, tem a periferia, tem a favela ali. Então é uma forma de lembrar também para essa gente, né, que colocam as pessoas à margem da sociedade, né? E marginal tem um pouco isso, né? As pessoas que estão à margem, lembrar sempre as pessoas que existem, né? Elas estão ali, até ali dentro, elas estão no conforto, mas uma hora elas têm que sair também, e a periferia está ali, está mostrando uma outra realidade, né? Então tem aqui o JB também, que é rapper também, né? Faz um trabalho muito legal lá na periferia, lá na favela Santa Cruz também, né? Um movimento muito bacana de hip hop, música, né? Literatura, né? Então é bem legal, parabéns ao JB Magalhães aí também pelas iniciativas aí, beleza? Continuando aqui, ó, eu quero falar eu acho que a gente, dentro dessa coisa da marginalidade, não tem como a gente falar do fanzine também, né? E esse fanzine foi feito aqui, né, durante os anos de 2005 a 2008, a gente fez várias edições do fanzine, traço um fanzine, e o Sérgio que está gravando aqui junto comigo aqui, né, dando essa força aqui, né, participou também. Então eram 3 caras bem loucos aqui da Zona Sul, o Sérgio Ponti, Léo Mandi, e eu fazendo esse fanzine, né, que ficou bem legal. A gente, na verdade, a gente se reunia à noite, de madrugada, ficava tomando um vinho lá, fumando um cigarrinho e trocando uma ideia sobre literatura, sobre filosofia, sobre a vida, né, cara, os conflitos da vida. E a gente fez esse fanzine, né, cara, tá bem legal, assim, várias edições aí do fanzine, né, traço. Aqui depois o Léo fez o Rock Pereira, né, que era da família dele também, né, a galera, chamou a galera da família dele para fazer o Rock Pereira, ó, traço um fanzine, né. Então foi um movimento bem bacana também na literatura aqui da Zona Sul também, que a gente promoveu dos anos de 2005 a 2008, foi bem legal. E o lance da gente estar junto já é uma coisa bem bacana também, promovendo a nossa literatura, né? E aí eu quero trazer também para essa discussão aqui o meu novo livro, na verdade meu primeiro livro, né? E aqui tem toda uma marginalidade, que é o seguinte: esse livro ele foi produzido por mim mesmo, de forma independente, né? E como eu trabalho com silk screen, né, que é estampagem de camiseta, eu mesmo, né, fiz o livro, né, gravei as telas e tal, e fui, e tá aqui o resultado, né, 39K, todo exemplar é uma farsa. Eu lancei aí no final do ano passado, finalzinho de 2001, praticamente 2012, 2022, né? E eu acho que é um marco também na nossa literatura aí também. Fazer um livro dessa forma mostra que a gente tem a questão das editoras também. Então hoje está um pouquinho mais fácil, mas até um tempo atrás era meio difícil você conseguir lançar um livro, continua sendo complicado ainda. E aí eu fui para esse caminho de eu mesmo produzir, né, meu livro, né, fazer tudo aí no rolê mesmo, tá bom? Eu quero fechar aqui essa primeira parte, né? Na verdade a literatura marginal de São José dos Campos, ela é bem ampla, né? Tem muita gente para falar, né? Se eu fosse escolher, ia ficar um vídeo muito grande aí, né? Então, eu quero fechar com um cara que eu conheci recentemente, que é o Ismael. Ele é professor de história
E ele veio do Rio de Janeiro e ele faz esses papiros aqui com o poema dele, né? Ismael Alcaciba Jones, né? E aí ele tem um varal que ele vai nas praças, vai nas feiras livres, né? E ele vende o poema dele lá, os livros também que ele tem vários livros lançados aí, né? E eu conheci ele lá e ele é um cara bastante errante, ele tá sempre andando por aí pelas feiras e vários lugares você vai encontrar ele aí, divulgando a poesia dele, né? Então, eu acho que, como eu falei, a literatura marginal, ela tem muito isso, né? Essa coisa de você transitar pelo mundo, entendeu, né? A gente não tem muita regra, né? A gente vai caminhando aí pelo mundo, vai descobrindo as coisas, né? Eu acho bem bacana isso. Então, nessa primeira parte, eu quis trazer um pouquinho, né? Fazer uma apanhada aí da literatura marginal da cidade de São José dos Campos, né? Pós-Cassino Ricardo. Tem outros também que eu quero falar, mas eu selecionei esses aqui por enquanto, que eu acho que é bacana pra gente começar a pensar sobre o assunto da nossa literatura marginal aí. Comente aí embaixo depois se tiver algum escritor, autor, algum cara que de repente eu não falei, que acho que é bacana a gente citar também, que vai ser bacana a participação de vocês aí, beleza? Valeu, é isso aí, tamo junto.